Salve Maria Imaculada, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos então no dia 30 de agosto de 2024, sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje, Deus quer falar algo muito especial para você, quer falar algo muito especial para mim, e basicamente ele conta uma história, ou seja, uma parábola no seu evangelho sobre as 10 virgens. Mas importante que a gente começar a entender que essas 10 virgens, inicialmente, ele divide. 5 são prudentes e 5 imprudentes. 5 sensatas e 5 insensatas, né? Então, essas 10 virgens, ela tinha uma metade que era, né, aquilo que Deus quer, e a outra metade é aquilo que a gente precisa tomar cuidado, porque o mundo em si vivencia isso, tá bom? Mas, antes da gente adentrar no Evangelho, a primeira leitura hoje é na carta de São Paulo aos Coríntios, né? Ele cita claramente também esse movimento de insensatez e de sensatez. Primeira coisa, a gente tem que recordar aqui, é importante eu mencionar para você, que a comunidade de Corinto era aquela comunidade que valorizava muito os grandes sábios, os grandes filósofos, Aristóteles, Platão, Sócrates. Então, eles viviam muito nesse movimento da sabedoria humana, né? E aqui é muito importante que quando São Paulo escreve para essa comunidade, ele vai na raiz dessa situação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no versículo 18 e 19, a pregação a respeito da cruz é uma insensatez. Ou seja, ele já está meio que vinculando o que o evangelho quer dizer. Ou seja, porque Deus, ele não confunde, ele é claro. Então, a primeira leitura, o Salmo e o evangelho, ou seja, as leituras de cada dia, eles têm complementariedade, né? Então, a pregação da cruz hoje, naquele tempo, hoje também, é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. Com efeito, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Ou seja, aqui ele começa a falar de sabedoria, de sábio, de inteligência. Por quê? Porque aquela comunidade era muito assim. Coração muito fechado para esse movimento que, tanto para os gregos, tanto para os pagãos, como para os judeus, como para todas aquelas pessoas que não acreditavam no Cristo, isso era loucura, né? A cruz é um discurso, uma pregação louca, né? Uma coisa é você falar do Cristo ressuscitado, glória, né? Tudo, né? Então, todo mundo hoje quer, muitas vezes, esse movimento de ter esse vínculo, né? Mas a gente pode definir um pouco lá quando Jesus teve a transfiguração, onde os discípulos falaram: vamos montar a tenda, vamos ficar aqui. Não, vamos viver essa vida, né? Porque, assim, faz parte viver a cruz. Então, a cruz é a nossa salvação. A cruz é aquilo que Deus, Cristo, veio e ali, por amor, ele nos deu a vida. Então, é no Cristo crucificado, é no Cristo ali morto, que ele faz o quê? Ele derruba a morte. Quando Cristo morre, ele acaba com a morte e abre o céu para nós. Então, este é o ponto. Pregar Cristo crucificado. Você vê aqui no versículo 23. Pregarmos Cristo crucificado é um escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Percebe que, naquele tempo, é a mesma coisa que hoje? Quando hoje você começa a falar do Cristo, quando hoje você começa a pregar o Cristo, quando hoje você começa a viver a vida de Cristo, você é insensato para o mundo. Você é louco para o mundo. Você é estranho para o mundo. O mundo começa a querer ficar o quê? Brabo com você, né? Porque não é algo que está na inteligência e na sabedoria humana. A inteligência e a sabedoria humana não alcança
não alcança a eternidade, não alcança a santidade, não alcança o cristianismo. Então, esse combate friamente, porque hoje é a ciência, hoje, levando para o dia de hoje é a ciência, hoje é a tecnologia, ou seja, a gente tem resposta para tudo. Você entra no chat GPT, você vai, pergunta, faz pesquisa. Então, naturalmente, a gente tem vivido o quê? Uma vida seca de Deus. A cada dia mais pessoas incrédulas, mais se achando independentes, sábias e inteligentes. Ou seja, não preciso de Deus, porque isso é loucura. Esse negócio de penitência, esse negócio de confissão, esse negócio de que você tem que sofrer, tá doido, né? Então, você percebe que o mundo hoje, ele foca na sabedoria, na inteligência, na filosofia humana, né? Claro que tudo isso é importante para a nossa intelectualidade, para a nossa busca pela verdade, para os nossos discursos. Mas a gente não pode perder aquilo que é a essência daquilo que Deus quer de nós. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está na pregação de Cristo crucificado. O Salmo traz esse movimento de que toda a terra, irá ver essa bondade de Deus, irá ver esse transbordamento da bondade de Deus, porque Deus é bom e é o único bom, ele é eternamente bom, não há mal em Deus. Então Deus não quer te destruir, Deus não quer acabar contigo, Deus é sábio e é o maior sábio, e é o cosmos, ele é o dono de tudo. Então, tudo o que ele diz para nós fazermos, se nós não fizermos, somos imprudentes. Aí já começa a entrar no evangelho, naquilo que Jesus vem falando na sua parábola. Porque 10 jovens ou 10 virgens, 10 é o número da totalidade. Então, aqui Jesus fala assim, olha, da totalidade, uma parte é sensato, outra parte é insensato. Por quê? Os sensatos, eles ouvem a Deus, a sabedoria de Deus. Os insensatos não querem saber de Deus e ouvem e focam na sabedoria humana. Olha só como que nós começamos a ver isso hoje. Se a gente olhar para... vai na rua, vai na internet, olha a televisão, tudo, você vai ver pessoas claramente sensatas e outras não. Ah, você está julgando. Não. Julgamento é você citar, dizer, afirmar algo de algo que você não sabe. Agora, se a pessoa pronunciou, você passa a saber. Então, ali não é julgamento, ali é caridade de você dizer a verdade, né? Então, por exemplo, se eu estou convivendo com você e eu faço, de fato, algo que te deixou triste, você não está me julgando, dizendo que você fez, que eu fiz aquilo ou não. Você está afirmando, você está me mostrando, você está apontando aquilo que realmente aconteceu. Isso não é julgamento. Isso é até uma forma de caridade para você ajudar a outra pessoa. Então, nós não julgamos, né? O que nós vemos e apontamos é aquilo que é de fato. Existem pessoas que desistiram de Deus e querem saber de ciência, que é tecnologia, para que igreja. Quantas vezes você ouve uma pessoa te dizer que você é doido, que esse negócio de confessar, esse negócio de ir à missa toda hora, esse negócio de, né? Então, assim, isso é de fato, existem pessoas assim, tá? Então, vamos aqui detalhar. 5 delas eram imprevidentes. O Evangelho fala imprevidentes. Mateus, ele traz essa linguagem mais culta. Mas imprevidentes é imprudentes, insensatas, né? E as outras 5, previdentes. Quer dizer metade, metade? Não, quer dizer que uma parte da totalidade é, a outra parte não é. E hoje nem sempre as pessoas são mais prudentes, né? E aí a gente não querer julgar ou não, é pelos números mesmo. Você percebe muito mais gente não cristãos do que cristãos. Então, e a tendência é que isso diminua ainda mais o número de cristãos por tudo aquilo que a gente está vendo, né? É um mundo
que não tem nada de sabedoria, que não tem nada de inteligência, mas tem de muito prazer e de muita armadilha, né, para esse movimento que as pessoas estão indo, né? Eu vejo claro aqui, colocando um entre parênteses, que nós precisamos intensificar as nossas orações, né? Por isso que o Papa Bento XVI falava muito claramente isso, né? Naturalmente, a igreja, ao longo do tempo, ela vai ser menor, porém mais santa. Então, as pessoas que ficarem realmente, serem cristãos fiéis a Deus realmente, elas vão intensificando esse movimento de oração para estar unido completamente a Deus, por tamanha pressão, por tamanha armadilha desse mundo que será dado a cada momento para que a nossa fé seja abalada. Então, a gente tem que ter cuidado com isso e ser prudente, né? O que Jesus hoje quer nos ensinar. Então, a partir do versículo 3 aqui, ó, as imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com a lâmpada, porque naquele tempo você tinha que colocar óleo para a lâmpada poder acender. Vamos aqui entender uma coisa. O que é essa chama? Aonde nós ganhamos essa chama? No nosso batismo. Quando nós fomos criados, apenas éramos criaturas de Deus. Com o batismo, de forma efetiva, a Santíssima Trindade vem, desce e mora em nós. Essa morada da Santíssima Trindade na nossa alma se chama espírito. Então, nós somos criados de corpo e alma. E o espírito habita, é vivificado a partir dessa morada da Santíssima Trindade em nosso coração, a partir do nosso batismo. Então, nasce uma chama ali. Só que essa chama ali, ela precisa o quê? Para ela se manter acesa, ela precisa ser continuamente perseverada por quem? Por nós. Porque Deus nos deu a chama. Mas ele dá a liberdade da gente escolher se a gente quer continuar ou não. Ele pede todos os dias, ele clama por nós todos os dias, porque ele tem sede de nos amar e também tem sede que a gente o ame, de ser amado, né? Por nós. Então, o que é esse óleo, né? Esse óleo é a nossa decisão pelos sacramentos, pela vida de oração diária, por rezar, por orar. Então, assim, se você é uma pessoa assim, eu participo das pastorais, eu falo na igreja, eu leio, eu faço pregação, não sei o quê, mas se você não reza, você cai. Então, não adianta você ficar, porque eu sou ativo, eu faço muito. Não. Nós não somos espíritas de que tem que fazer para acontecer algo. Não. O fazer é uma consequência do seu estágio interior. Senão só fica algo humano. Você está fazendo ali como se o trabalho que você está fazendo na igreja é um trabalho profissional. Aí você começa as crises, né? Porque a pessoa fala mal de mim, porque não sei o quê, começa as fofocas do dia a dia. Por que isso tudo acontece? Falta de oração, vida interior. Porque o ato de fazer, a vida ativa, ela só pode ser comparada a uma vida em Deus quando você estiver em Deus, quando a sua lâmpada estiver acesa. Então, o que é esse óleo? Esse óleo é a Eucaristia, que você precisa comungar constantemente, se possível diariamente, é a visita ao Santíssimo Sacramento, é a vida de oração da maneira geral. Então, assim, isso Deus pede hoje de nós. Viva os sacramentos, vida de oração interior, vida interior, escondida, ninguém vê. Porque quando alguém vê, já é vida ativa. Então, assim, aí nós queremos o quê? Sermos os tais, os insensatos, dentro da igreja, né? Vou fazer porque fica lindo, maravilhoso, vou fazer esse evento vai dar muita gente. Aí no dia não dá quase ninguém, aí você fica frustrado, não quer saber, não sei o quê. Aí você vai para a igreja achando que todo mundo é santo, mas aí você vai ver que a realidade não é essa, a realidade é que todo mundo peca mesmo, é por isso que a gente precisa da igreja,
E aí eu vou errar com você, você vai, mas aquele cara, não sei o quê, falava tanto bonito, agora estou arrependido, não sei o quê. É porque nós ficamos colocando a nossa confiança nos homens. Você não tem que confiar em mim. Você não tem que acreditar em mim, né? Então, tudo que eu estou falando para você, você tem que refletir e falar assim, cara, faz sentido, não faz sentido, quero para minha vida, não quero para minha vida. Mas não sou eu a referência é o Cristo. É como São Paulo falou, nós pregamos o Cristo crucificado, ele é a nossa referência. Ele é o nosso esposo. Por isso que aqui o Evangelho de Jesus, ele fala, conduz as virgens, as noivas, esperando o seu noivo. Ou seja, quem é o noivo das virgens? Jesus. Poxa, mas então você está falando para as mulheres? Não, porque aqui ele está falando para a alma. Então, todos nós somos convidados a viver esse amor esponsal. O que é o amor esponsal? Ele, Jesus, é o nosso esposo, é o esposo da nossa alma, da minha alma. Alma feminina, esposo, entende? Então, assim, todos nós temos alma, e a nossa alma que precisa ser santificada. Nosso corpo acaba. Né? Então, assim, qual é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é a vida interior, é a união com Ele, é ter o amor esponsal. Então, hoje Jesus te convida para você ser noivo, noiva, mas assim, a sua alma sendo unida a Jesus, casando com Cristo, tá? As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleos junto com a lâmpada. O noivo, olha o versículo 5. O noivo estava demorando e todas elas acabavam cochilando e dormindo. O noivo, quem é o noivo? Cristo. Cristo é o nosso noivo. É o noivo da nossa alma. Olha que lindo. Ele quer se unir a nós. E a nossa alma tem desejo de se unir a ele. Só que nós, insensatos, queremos aí ter aquelas brigas internas, né? Eu vou, não vou, peca, não peca. Ai, será que isso? Então, porque eu, da minha forma humana, da minha intelectualidade, etc., eu quero prazer, eu quero curtir a vida, eu quero fazer a faculdade, eu quero me apegar nas coisas, eu quero dinheiro, não. Isso é ruim? De novo, não. Mas se isso está te fazendo apegado, você está preso a esta vida. E aí você tem dificuldade de ficar atento ao encontro de Cristo, que pode chegar a qualquer momento. Olha aqui, versículo 5. O noivo estava demorando. Não está? Quanto tempo a gente está vem, Senhor Jesus, volta, Jesus, vem pela segunda vida. A gente está falando de mais de 2024 anos, 2024 anos. É tempo, não? De espera da segunda vida de Jesus, né? Então o noivo estava demorando. E aí o pessoal acaba assim, não, vou fazer hoje não, porque você não vai voltar hoje, depois eu me confesso, depois eu faço, né? Então você cochila, você fica desatento, você dorme, fica pensando no futuro, pensando no passado. Só que no meio da noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Olha, teve um convite. Aí no 7º, então as 10 jovens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco desse óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser suficiente para nós e para vós. É melhor ir comprar aos vendedores. Percebe aqui? Uma então faltou contra a caridade da outra. Gente, este tempo, enquanto Jesus não volta, é o tempo da misericórdia. Então, ele está o tempo todo nos esperando, tendo paciência, pedindo para a gente voltar, para a gente tomar juízo, para a gente tomar vergonha na cara, volta. Ele está o tempo todo. Todo dia você está ouvindo a mesma coisa. Reza, ora, prega o evangelho, viva o evangelho, reza o texto, lá. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Depois desse tempo, não é tempo mais de misericórdia. Então a gente fica assim, essa pessoa morreu, que Deus tenha misericórdia da tua alma. Meu querido, não tem mais a misericórdia depois que morre, tá? Aí vê o tempo da justiça. Ou seja, eu te avisei a vida inteira
todos os dias que eu estava contigo, que eu estava te amando, só que você fez o quê? Você me deixou de lado. Você tomou a decisão de não me querer. Como que você quer hoje conviver comigo? O que vai fazer no céu uma pessoa que na terra não quis saber de Deus? Não quis vida interior. O que vai fazer no céu uma pessoa que só quer saber de sacanagem lá fora? O que vai fazer lá? Não tem lógica. Tem lógica. O que vai fazer essa pessoa no céu? Então, versículo 10. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou. Olha só. O noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Festa do casamento é a eternidade, é o céu. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis nem qual será o dia nem a hora. Para que estamos procrastinando a nossa conversão, o nosso amor? Todo dia você tem, às vezes, a possibilidade de adorar Jesus, de ir à missa, de confessar uma vez por semana. Ah, mas é loucura. É loucura. Para a sabedoria humana é loucura. Você acha que quantas vezes nós pegamos por dia? Às vezes a gente tem que confessar todo dia. Ah, mas é escrúpulo isso? Claro, se não tiver pecado mortal, é escrúpulo sim. Mas a confissão todo dia, ela é de fato, mesmo que seja venial, porque todo dia a gente peca. Ou não? Tô falando loucura? Você é perfeita? Entende? Mas não. A gente quer o quê? Focar e se apegar na faculdade, se apegar no trabalho, se apegar com as pessoas. Ah, eu quero namorar, eu quero casar, eu quero ter filhos, não sei o quê. Tudo isso é lindo. Mas se na sua vida interior, na minha vida interior, o meu pensamento não estiver focado no noivo, não adianta essa vida ativa. Ela é vazia. Então, o que Deus quer falar comigo e com você hoje? Possamos ser previdentes, ou seja, possamos ser prudentes, sensatos, de ouvir Deus pela pregação de Cristo crucificado, como diz São Paulo aos Coríntios. Pela bondade de Deus, que é muito citado no Salmo de hoje, e também da busca da vida interior pelos sacramentos, para que nós possamos deixar sempre a nossa vela acesa. Você vê que a minha já está acabando. Esse sou eu, né? Então, eu preciso voltar a encher. Tem que ir lá comprar outra vela, senão ela vai apagar. Mas eu deixo ali, esqueço da vida, ela apaga. Imagina se quando ela apagar, eu for lá comprar outra vela, Jesus vir. Sejas prudente, que a gente possa encher a luz que existe em nós. Mas nós fazemos o quê? A nossa parte. Vamos frequentando e vivendo esse movimento de entrega e de abandono ao nosso noivo. O resto ele faz. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.